A tristeza deixei lá fora. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Oi, gente. Estamos aqui enviando o convite pro pessoal que está entrando. Oi, Raquel. O Igor já está aqui com a gente. A Mara tá com a gente. Oi, Mara, tá fiel aí? Vamos chamar o Igor aqui enquanto o pessoal vai entrando. Unidos em nome do Espírito Santo. Amém. Gente, vocês conhecem essa canção? Olha que lindo. Tristeza fora eu deixei, a tristeza lá fora eu deixei, a alegria aqui dentro encontrei. Cristo, a tristeza lá fora deixei, a alegria aqui dentro encontrei. Oi, Igor, boa noite. Oi, Eliane, boa noite, povo de Deus. Amém. Tinha um amigo meu de São Paulo aqui, desliguei ele. Ele entrando aqui no WhatsApp, falando pra gente cantar essa canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tristeza lá fora deixei, a alegria aqui dentro encontrei. Eu lembro que o Padre Mário gostava de cantar essa canção no começo das missas com a multidão lá no santuário. É muito bonita. É só um pedacinho, ela é muito pequenininha. Ela é muito especial, né? Oi, Igor. Oi, Raquel Araújo. Boa noite, Eliana. Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. O Igor tá falando. A Rocha, a Mara. Tá aqui, tá fiel, hein, Mara? Tô gostando de ver. É isso aí. Hoje Jesus falou tão forte no meu coração da graça de Deus sendo derramada. Eu falei, ô Jesus, nós estamos precisando muito, Senhor. Ajuda a gente. G sobrinho. G sobrinho, da onde que é, gente? Continue. O pessoal que eu falando oi pro pessoal que tá entrando. Tem hora que não tá deixando subir, sabe? Os nomes, trava. Quando é duas participações, o Instagram faz isso. E a gente vai falando conforme o pessoal vai entrando. O pessoal pediu para esperar um pouquinho que está entrando, Igor, aqui. Que está chegando, que está entrando. Aí o Igor vai cantando para a gente. A gente vai ouvir o Igor cantar aqui. O meu amigo lá, o Araújo, vai ficar sem a canção, que eu acho que o Igor não sabe essa canção. Eu vou passar para ele depois. Para ele cantar no grupo de oração dele e cantar para a gente. Depois eu passo para o Igor. E o Araújo? Vamos cantar então, pedindo a graça de Deus sobre nós nessa noite. Eu te convido, enquanto nós vamos cantando, nós vamos ficando à mesa, porque nós já nos tornamos família, né, Mara? A Mara, eu já até decorei o nome dela. Todo dia é a primeira a entrar.
Enquanto você vai chegando na família Jesus Eucarístico, né? A família da novena Adoradores a Jesus Eucarístico, Amém. vai enviando esse aviãozinho para outras pessoas. Mais uma filha, Solange, chegando aqui para rezar conosco. Sinta-se em Oi, casa, Solange. Solange. Seja bem-vinda à Amém. família dos adoradores a Jesus Eucarístico. Enquanto você envia essa live para outras pessoas, vamos cantar. Sei que os que confiam no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, Raquel, como águia, me preparo pra voar. Eu posso Eu posso ir. muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor. Eu que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois eu confio no Senhor. É assim que nós queremos começar nessa noite, declarando essa verdade, que nós confiamos no Senhor. Mesmo diante das provas da vida, nós confiamos. Por isso nós estamos aqui, Raquel, Solange, Mara. Você que está aqui rezando conosco, você está aqui porque você confia no Senhor. Eu te convido, nós vamos cantar mais uma vez, enquanto o pessoal vai chegando, muita gente já entrando, e que você cante essa canção mesmo, declarando essa verdade de Deus na nossa vida nesta noite. Eu sei que os que confiam no Senhor revigoram as suas forças. As suas forças se renovam. Eu posso, diga aí, declare essa verdade na sua vida. Eu posso até cair e vacilar, mas eu consigo levantar, porque eu recebo de Deus as asas. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas como águia, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor. Eu que me conduz, eu posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu te convido a declarar essa verdade de fé. Escreve aqui no chat, eu confio no Senhor. Diante desse quarto dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico, onde o Senhor vai nos falar sobre a humildade e a pureza de coração. Diz isso, eu confio no Senhor. Eu confio, mesmo diante das minhas fraquezas, da minha pequenez, das minhas limitações, eu confio. Eu confio, o Senhor confirma, é aquilo que nós rezávamos no terceiro dia, mesmo diante das quedas, das fraquezas, das limitações, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso nós estamos aqui declarando que nós confiamos, que nós podemos ir, seguir além,
com nosso Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. Solange, o teu amor é o que me conduz, hein, Raquel? Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Isso mesmo, Raquel. E subir sem me cansar. Isso mesmo, Solange. Eu confio no Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. 4º dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico, hoje com o tema a humildade e a pureza. Eu queria já também, nesse início, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine muito nessa noite, e nos conceda o dom da sabedoria, do entendimento dessa palavra, desse tema que é muito forte, esse tema que mexe muito com o nosso coração, né? Porque no meio às vezes, da sociedade, do dia a dia, do cotidiano da nossa vida, fica meio difícil se a gente não saber lidar com as circunstâncias da vida, exercer a humildade, né? E eu queria dizer para vocês, gente, que quando o Senhor colocou no meu coração esse tema da novena, eu estava lá na Paraíba, o 4º dia. E eu estava pregando. E o padre Sandro disse assim, esse é o 4º dia da novena, Eliana. Eu disse assim, como assim, padre? Me explica direito que eu entendi. É o que você pregou. E humildade e pureza. Precisa ir para a novena dos adoradores a Jesus Eucarístico. Na pregação, Igor, é o Igor que vai pregar hoje pra gente, viu, gente? Mas eu vou partilhar umas coisinhas com vocês. Na pregação, eu dizia para as pessoas, e o padre Sandro me fez lembrar, e ficou o 4º dia, a gente colocou no 4º dia, a humildade e a pureza. O contrário da humildade, vocês sabem o que é o contrário da humildade? Coloquem aí para mim, quem sabe. O contrário da humildade é a soberba, gente. A humildade se refere à qualidade de ser modesto. Modesto, simples em reconhecer as suas limitações, enquanto a soberba é o excesso de orgulho que temos, a arrogância que temos e a sensação de superioridade em relação aos outros. Olha que forte, gente. É forte. E aí, Santo Agostinho, doutor da igreja, vai dizer, né, para nós, deixa eu pegar aqui as frases dele, tão má é a soberba, tão má a soberba, que é o contrário da humildade, que converteu o anjo em demônio. Quando Igor e amados irmãos que nos acompanham, quando o padre Sandro falou para mim do que o contrário da humildade, e ele falou, né, do anjo da soberba que converteu o anjo em demônio, gente, eu disse assim, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. Eu sei que eu sou fraca, que eu sou limitada, que eu sou pecadora, que eu tenho que mudar muito. E na novena aqui a gente está vendo cada dia o tanto que Deus tem falado com a gente. E que para ser humilde, gente, na sociedade, na família, no trabalho, até na igreja,
Gente, por isso que a humildade, ela é a virtude do coração de Jesus. E a pureza, né? Ela nos leva e transcender o céu, o coração de Deus, a intimidade profunda na oração, porque um coração humilde e puro, ele alcança todas as graças que ele precisa, gente, diante de Deus. A conversão, a intimidade com o Senhor, né? Então, gente, é tremendo demais. E a gente precisa saber disso na nossa vida. A gente precisa saber o contrário da humildade, que é a soberba. E a soberba é que fez o anjo se transformar em demônio. O anjo do céu, o demônio. Então, eu queria só partilhar isso com vocês. Eu vou deixar o Igor agora, que ele tem uma palavra para nós. E nesse quarto dia da novena, para a gente já iniciar sabendo a fortaleza, mas às vezes a gente pensa assim, falar de humildade e pureza é tão simples, não é não, gente. É forte demais. E eu e você temos a responsabilidade de adquirir esse dom. Filhos amados de Deus têm que adquirir esse dom. Por mais que seja difícil, a caminhada, a vida é uma luta, mas nós vamos chegar lá com a graça de Deus, não vamos, Igor? Sim, nós vamos sim, com a graça do Senhor. Cada vez que a gente fala aqui entre pregador, né, missionário, cada vez que nós vamos preparar uma pregação, que nós vamos meditar um tema, a primeira pessoa que tem contato com aquela pregação, com aquela palavra, somos nós. E falar de humildade e pureza, primeiro foi um chamado de Deus para nós, para mim. Era assim como o Senhor estivesse falando, Igor, tá aqui, meu filho, a próxima etapa, a humildade e a pureza. Dentro dessa linda caminhada que Deus tem feito conosco, é muito bonito. Eu já partilhei isso com a Eliana, aquilo que Deus faz. É como se hoje Jesus dissesse para mim hoje, meu filho, o que eu quero de você é humildade e pureza. E como a Eliana disse, não é fácil. E como nós precisamos ter um coração humilde. Como nós necessitamos dessa pureza de coração. Nós vivemos em um mundo embarulhado. No mundo, eu não sei se você faz a mesma experiência que eu faço, mas quando a gente sai da nossa casa, eu vou tomar a liberdade. Deixa eu só tirar o celular aqui. O meu quarto, ele se parece muito com a capela. E penso que o seu também. Ó, meu amado. Gente, a história desse quadro, fugindo um pouco da pregação, eu disse para Jesus assim, Senhor, eu quero um quadro de Jesus muito grande. Porque eu quero dar um beijo no rosto de Jesus todas as vezes que eu for para o trabalho. É por isso que eu tenho esse quadro de Jesus grande. Para me conseguir beijar o rosto dele. Então, cada vez que eu saio daqui, aqui é uma igreja. Só não tem a presença de Jesus Eucarístico. E eu vou para o mundo, lá fora eu vou para a luta. Né? Quando você sai à porta da igreja, da Santa Missa para fora, é como se Jesus estivesse dizendo para você, agora você aprendeu, agora eu te dei o caminho, eu te dei como, agora você vai e vive. Isso é uma luta para nós. É lá fora que nós vamos principalmente ter esses grandes combates contra a pureza e contra a humildade. É claro que dentro da nossa casa nós enfrentamos também, mas lá fora é o grande combate. Como a palavra do Senhor ela vai nos falar, Senhor, quem entrará no teu santuário? E a palavra diz quem tem as mãos limpas. E quando eu escrevia isso, eu olhava para minha mão e falava, meu Deus do céu. Será que eu tenho? E aqui é uma visão espiritual. Será que eu tenho essas mãos limpas? Será que eu tenho esse coração puro? Porque se eu não tenho, eu preciso ter, meu Deus. Se eu ainda não tenho,
Eu preciso ter, porque quem entrará no teu santuário? Só quem tem as mãos limpas e um coração puro. Quanta sujeira tem no nosso coração, gente. Nessa viagem que a gente faz pelo mundo, quando a gente sai da nossa casa, eu mostrei para você aqui como é o meu quarto e eu vou para o mundo. Quantas vezes lá nesse mundo nós sujamos o nosso coração? Nós manchamos o nosso coração, seja com aquilo que nós vemos, seja com aquilo que nós ouvimos, seja com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós temos contato, nós voltamos, mas voltamos com o nosso coração manchado. E o que é um coração puro? É um coração que não se deixou corromper pela maldade do mundo. Esse é um coração puro. É um coração de uma pessoa que não se deixou corromper pela maldade do mundo. Não se deixou corromper pela maldade do mundo. E como que eu vou conseguir viver o que Deus me pede? Como que eu vou conseguir viver o chamado de Deus, a vocação de Deus? O meu coração, ele precisa estar nas coisas do alto. Como que eu vou conseguir viver? O meu coração precisa estar nas coisas do alto. Por muito tempo, meu querido e minha querida, Raquel, Amara, Eliana, vocês estão aqui. Eu achei que seria muito mais fácil ser de Deus se a gente estivesse dentro de um convento, dentro de uma vida religiosa, numa clausura, ali fechadinho, porque eu não precisaria sair desse mundo, do meu quarto, e ir para o mundo. Eu ficava só ali naquela vida. E eu pensava que ser de Deus era muito mais fácil se eu fosse um religioso ou um padre dentro ali de uma paróquia, de um mosteiro. Mas eu fui entendendo, olhando para a vida dos santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Um dia Santa Teresinha do Menino Jesus, Eliana, ela disse assim para a Madre Superiora: eu nunca vou conseguir, isso já dentro do convento. Eu nunca vou conseguir porque eu sou pequena demais. Ela tinha a saúde muito frágil, ela não conseguia fazer nem as atividades lá que as religiosas faziam por conta da saúde debilitada. E ela disse para a Madre Superiora: eu nunca vou conseguir, eu sou muito frágil, eu sou muito pequena. A Madre Superiora disse para ela: pois então seja pequena. Porque quanto mais pequena você for, mais grande em Deus você será. E aqui eu entendo essa palavra para nós. Jesus está dizendo para o Igor, para a Eliana: filha, eu sei que você é limitada, eu sei que você é pequena, mas quanto mais pequena você for, mais grande em Deus você será. E ali, Santa Teresinha entendeu que na pequenez dela, ela era grande em Deus. Como também foi Santa Faustina. Quantos combates Santa Faustina vivia também, quantas lutas dentro do convento. Então, o que é um coração puro? É uma pessoa que entendeu que Deus é simples. Como Santa Teresinha do Menino Jesus entendeu que Deus é simples. Jesus, no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 8, ele vai nos falar assim: feliz, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Olha a promessa, gente. É uma promessa de Deus para nós. Quem for puro de coração, e a gente refletia, quem tem as mãos limpas e um coração puro, estes verão a Deus. E o que significa isso? São aqueles que entenderam, Eliana. O que significa essas pessoas que verão a Deus, que têm um coração puro? São aqueles que entregaram o seu coração a Deus. E aqui eu lembro de uma frase, eu sempre usei essa frase nas minhas pregações,
É uma frase de Santa Clara. Santa Clara dizia assim: a uns, Deus pediu para que se juntassem e constituíssem uma família, pelo sacramento do matrimônio. A outros, Deus pediu que entrassem numa vida religiosa ou num seminário, mas a mim, dizia Santa Clara, Deus me pediu tudo. E eu lembrava hoje dessa frase, eu falava, meu Deus me pediu tudo. E como é difícil dar aquilo, às vezes, que Deus pede. Santa Clara entendeu, Deus pediu tudo. Isso é a pureza de coração. É aqueles que entregaram o seu coração a Deus, entregaram o seu coração à santidade de Deus. Essas pessoas uniram o coração delas com o coração de Jesus. Isso é ter um coração puro. Por isso que o Senhor vai falar que o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças, por conta da pureza do coração. A pureza do coração. E como que eu vou alcançar essa pureza, Raquel? Como que você vai alcançar, Mara, Solange, essa pureza do coração? Vivendo corretamente, seguindo os mandamentos, com uma vida de oração, uma vida sacramental, para que você tenha uma vida íntima com Deus, para que o seu coração seja um coração indiviso. O que é um coração indiviso? É um só coração. Há uma promessa. Que promessa é essa? De que os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus. É uma promessa de Deus para nós. Nesta noite, que os puros verão a Deus, verão face a face a Deus. Por isso nós devemos pedir, Senhor, dai-me a pureza. Dai-me a pureza no sentido, no olhar, Jesus, no falar, no pensar. E tem uma frase de São João Bosco, ele diz assim: a santa pureza, a rainha das virtudes, a virtude angelical. Olha que lindo. São João Bosco, ele vai dizer que a pureza, ela é a rainha das virtudes. É a virtude angelical, é a virtude dos anjos. E ele continua dizendo: a santa pureza é uma joia tão preciosa que aqueles que a possuem se tornam como anjos de Deus no céu, mesmo vestidos em carne mortal. Olha que forte! É uma joia tão preciosa, a pureza, que aqueles que a possuem se tornam como anjos de Deus no céu. Eu falei, Jesus, misericórdia, que coisa mais linda. Isso entra dentro da gente e arrebenta por dentro, mesmo vestido de carne mortal. Aqueles que têm a virtude da pureza são como anjos de Deus no céu. É a virtude que nos compara aos anjos, que nos iguala aos anjos. Puro. Quando você pensa em anjo, nesse espírito angélico, qual é a primeira palavra que vem na nossa mente? A pureza. Um espírito puro. E São João Bosco vai dizer essa frase linda, que aqueles que possuem a virtude da pureza são como os anjos de Deus no céu, mesmo vestidos em carne mortal. E São Jerônimo vai nos falar também acerca da virtude da pureza. Ele diz assim: ou devemos falar como nos vestimos, ou nos vestir como falamos. Quando ele falou isso, eu já fui passando meu guarda-roupa todo na cabeça. Ou devemos falar como nós vestimos, ou nos vestir como falamos. Por quê? Porque professamos uma coisa, mas mostramos outra. E ele continua dizendo:
A língua fala de castidade, mas todo o corpo revela impureza. Não, A língua fala de castidade, mas todo castidade. o corpo revela impureza. Deus, meu querido e minha querida, está nos chamando nessa noite a um posicionamento. Jesus disse: eu enchi você do Espírito Santo. Eu te mostrei o caminho da fé, que você precisa perseverar nessa fé. Agora você precisa se posicionar. Porque o reino de Deus é daquele que tem um coração como um coração de criança. Agora, a humildade. A humildade, ela é a base das virtudes. Se a pureza é a rainha das virtudes, a humildade é a base, é o fundamento. Ou seja, sem a humildade não se pode praticar nenhuma virtude. Nenhuma. Por quê? Pois a pessoa que não é humilde, ela rejeita a graça de Deus. A pessoa que não é humilde, ela rejeita a graça de Deus. Mas o que é humildade? O que é uma pessoa humilde? Santa Teresa vai dizer: a humildade é a verdade. E a verdade é que não temos nada de bom que não tenhamos recebido de Deus. Não tenhamos nada de bom que não tenhamos recebido de Deus. E Santo Agostinho, falando também sobre a humildade, ele vai dizer: a humildade, sabe, Eliane, o que Santo Agostinho dizia? Ele dizia assim: a humildade é algo bem estranho. Eu falei: uai, Jesus, como assim? Santo Agostinho dizia: a humildade é algo bem estranho. Pensa. Quando eu penso em tê-la, eu já perdi. Olha que forte. Porque quando eu penso que eu tenho humildade, que o meu coração, como diz Eliana, se enche de orgulho por ter a humildade, eu já perdi. Porque o oposto da humildade é o quê? A soberba. Então, se meu coração se ensoberbece de orgulho por ter a virtude da humildade, eu já perdi a humildade que eu tinha. Por isso, Santo Agostinho está dizendo: a humildade é algo bem estranho. Quando eu penso em tê-la, eu já perdi. E eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. E acontece muito comigo, e tenho certeza com os padres que eu convivi na missão. A gente conversava muito sobre isso. Quando a gente pensa que a gente está pronto, quando a gente chegou a um grau de humildade ali, né? Do nada. E às vezes, gente, não é nem pela gente. Às vezes é pelas pessoas que estão do nosso lado e que algo assim que nos tira da humildade, da serenidade, da paz interior, né? Vamos imaginar assim, falando que tão forte que o Igor está falando para a gente, isso que Santo Agostinho acabou de falar, é tão sério na nossa vida. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, e qualquer um que está aqui ouvindo agora, já desejou ser humilde nessa vida. E assim, por um minuto, por qualquer coisa, um barulho, por um nervosismo, pelo estresse, por alguma coisa, alguém te tirou do sério e você perdeu tudo aquilo que você levou anos e anos para conseguir. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas fulano é tão humilde, né? E uma vez eu escutei uma pessoa, que eu não vou falar o nome, muito minha amiga, e ela é missionária também. E aí ela ia numa igreja pregar. E aí todo mundo falou, gente, você vai lá hoje, você vai... Gente, aquele padre, ele tem uma humildade. E todo mundo, todos, começou a falar daquele padre, ele é muito conhecido em Campinas. E aí ela foi.
E ela voltou com uma má impressão terrível do padre. E aí a gente falou assim, não, mas isso não é possível. Não é verdade. Nós o conhecemos. E aí tá uma grande coisa também, Igor, que nós precisamos trazer, que quando você tem um amigo de verdade, que você conhece seu amigo e que acontece alguma coisa, a gente tem que falar assim, não, peraí, isso não é do Igor. Isso não é verdade. Pode até ser verdade, mas alguma coisa aconteceu. E entrar em defesa, em oração e defender, né, aquela pessoa. E aí a gente começou a falar né, nós falamos, eu falando com a minha amiga, falava assim, gente, não é verdade, isso não é verdade, não vem do padre, ele não é assim. Ela falou, gente, eu vivi uma situação muito difícil. E aí e um amigo e foi conversando, conversando. O marido dela também, que ela tinha ido nessa missão, e a gente estava em casa esperando ela. E aí ela contando a situação. A gente foi entender depois, uma serva contou o que tinha acontecido. A gente comentou tanto sobre o padre, rezou porque ela ia em missão lá, nós ficamos rezando por ela. Olha o inimigo, a astúcia do inimigo. Ele quis mostrar para ela que o padre não era nada daquilo que nós tínhamos falado para ela. E aí a gente ali passou-se um mês, eu acho que mais, eu fui em missão para lá. E a gente rezando, conversando, e essa serva foi contar para a gente o dia que a missionária tinha ido lá e que tinha acontecido uma situação com uma pessoa e o padre estava muito preocupado, né? E expressou naquele momento que ele não tinha essa pureza, essa humildade, e que não, né? O inimigo, gente, o que eu quero dizer com isso? O inimigo, ele quer zombar de nós. Tomemos cuidado quando a gente alcança muita graça. E até hoje esse padre é um grande testemunho para nós de humildade, de pureza, que exala a santidade, sabe? Que ama Jesus. E acontece, eu estou falando isso porque acontece comigo, com o padre, com você, com qualquer um, qualquer um. A partir do momento que você começar a exercer e ter na sua mente assim, eu preciso ser uma pessoa mais humilde e mais pura. E eu anotei aqui o que o Igor foi falando, né? Os puros verão a Deus, né? Que está lá na palavra. A gente está falando, gente, de uma coisa que está na Bíblia. Os puros, os que têm as mãos limpas e um coração reto, verão a Deus. Então a gente precisa exercer isso aqui. E eu trouxe essa história aqui do padre para dizer para vocês, gente, que quantas vezes o inimigo, né, o mundo lá fora, como o Igor falou, quer nos tirar essa pureza que nós temos no coração. Eu conheço tantas pessoas, gente, não são poucas, não, que eu fico encantada com a humildade e a pureza de coração que essas pessoas têm. Como o Igor falou, é um desejo, não inveja daquelas pessoas, mas assim, ela exala tanto isso. É como eu dizia, acho que essa semana eu dizia, quantas pessoas que a gente sabe que tem pessoas que não têm fé, mas a gente sabe também que tem pessoas que têm muita fé, que exala a santidade, exala a fé, né? Exala o cheiro de Deus, onde passa, o cheiro de Nossa Senhora, traz aquela esperança, aquele vigor para a nossa vida. E é o que acontece aqui também, na humildade da pureza. Quantas pessoas já têm essa humildade, essa pureza no coração? Mas, no meio do caminho, nos problemas da vida, a pessoa vai perdendo. Por isso, desde o começo do primeiro dia da novena, a gente falou sobre isso, e eu quero aqui lembrar, tenhamos cuidado, gente. Porque tem gente, Igor, você tem certeza que você conhece também?
Tem gente que já nasceu com essa pureza. É claro que todas as crianças nascem com o coração puro, né? Eu falo, já nasceu assim. A gente chega perto daquelas pessoas e uma pessoas tão humilde, tão puras de coração, que a gente não vê maldade. E às vezes também conheço pessoas que eram tão boas, né? E que viviam isso, até mesmo dentro da igreja. E se tornou pessoas de difícil convivência. Por quê? Porque deixou que a maldade do mundo, né, contaminasse. Como o anjo, como Santo Agostinho vai falar, o demônio era um anjo puro. E ele se tornou um demônio. Por quê? Por causa da soberba. E nós corremos esse mesmo risco, gente. Isso é sério na nossa vida. Cuidado pelos caminhos em que andamos. Cuidado pelos caminhos que você anda. Cuidado pelos caminhos com quem você tem andado, aonde você tem ido. Como quando o Igor mostrava o quarto dele, eu dizia: será que o nosso quarto, na nossa casa, nós temos esse altar? Nós temos essa capela que chamamos a capela da intimidade? Né? Ali, se nós temos uma intimidade de Jesus ali na nossa casa, no nosso quarto, a gente vai olhar e vai lembrar do quê? De Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, da palavra de Deus. Ela está sempre em defesa da gente. E a gente vai voltar à serenidade, mesmo que você chegue em casa embarulhado. Você olha para o altar da sua casa, olha para a palavra de Deus, para uma imagem de Jesus no quadro, como o Igor falou, você vai lembrar-se a sua essência, vai lembrar de Jesus, vai trazer paz no seu coração, né? Vai voltar à pureza e à humildade no nosso coração. É difícil, gente? É, mas não é impossível, né? Então precisamos viver, né? E sempre lembrar também os amigos, né? Também passei uma vez uma pessoa da igreja falou assim para mim: eu estou cansado de fazer papel de bonzinho, de ser humilde. As pessoas pisam demais, Eliana. E aí, quando o Igor estava falando lá, né, que a irmã falou: quando você se torna pequena, você é grande diante de Deus. Eu não fui tão sábia para responder a ele, né? Mas eu dizia para ele: bobo é quem pensa que você é assim, porque você não é assim. As pessoas, o mundo quer que a gente nos transforme assim. Quem é humilde, ele vai em qualquer lugar, ele sai de qualquer situação. A humildade tira as pessoas de transtornos terríveis. Eu vi também, outro dia, um caso de um homem diante do juiz, num julgamento. O próprio juiz disse para aquele homem: por causa da sua humildade, eu estou encerrando esse caso agora. O juiz não quis ouvir mais ninguém. Ele bateu o martelo. Por causa da sua humildade, eu estou encerrando esse caso. Gente, isso é lindo demais. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. Os puros de coração entra e sai em qualquer lugar. Não importa onde você esteja. É na igreja, na sociedade, no trabalho. A humildade só nos faz crescer. Como a irmã disse, o Igor contou aqui, você vai ser grande diante de Deus. A humildade nos leva diante de Deus, porque os anjos, por causa da humildade e da pureza de coração, estão aonde? Estão louvando o Senhor diante de Deus, contemplando a Deus. Aqui também em Provérbios 22, diz assim, Igor, no livrinho da novena: o prêmio da humildade é o que aquele juiz deu para aquele homem. O prêmio da humildade é o temor do Senhor.
Quem teme o Senhor ganha o prêmio da humildade. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, é a riqueza, é a honra e é a vida. O que aquele juiz devolveu para aquele homem? A honra dele e a vida dele, porque encontrou tamanha humildade naquele homem. E tem certeza que ele olhou para aquele homem e falou assim: não existe pessoa mais temente a Deus que você na face da terra. Deus olhou para o inimigo e falou assim: você quer atormentar Jó? Você pode atormentar ele. Você quer provar ele? Você pode provar ele. Eu conheço o meu servo. Deus falou isso para o demônio. E o demônio falou assim: pois eu vou te provar. Eu vou descer lá na terra e vou provar Jó. No último capítulo de Jó, do livro de Jó, quem já leu sabe. Eu já preguei muito e é uma palavra que eu amo e trago para a minha vida sempre. Jó, na sua humildade, se prostra ao chão, na última oração com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, eu sei que para ti nada é impossível. Então, quem obscurece assim a tua providência em minha vida? Olha o temor a Deus. Uma pessoa humilde, ela pode passar por todas as provações dessa vida, mas ela vai ser temente a Deus. E o que Jó pergunta? Senhor, mas por que eu estou passando por tudo isso? Eu sei que para ti nada é impossível. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, quem está obscurecendo a minha vida desse jeito? Quem está me fazendo sofrer desse jeito? Quem está destruiu minha casa, destruiu minha família, destruiu tudo o que eu tinha? É isso que nós precisamos, chegar nesse grau de intimidade, de humildade, de pureza, como Jó, diante do Senhor, falou com o Senhor. E esse Provérbios 22, gente, versículo 4. Anote para vocês não esquecer. O prêmio da humildade é o temor a Deus. Quem é temente a Deus, ele herda a riqueza, a honra e a vida. Foi o que aconteceu com Jó. Isso mesmo. Nós precisamos entender que só é humilde quando se é humilhado. Eu só consigo alcançar a virtude da humildade quando eu passo pela humilhação. Porque quando você passa pela humilhação, você precisa dar uma resposta. Ou uma resposta de humildade, ou uma resposta de soberba. Qual resposta você tem dado? Só se é humilde quando se é humilhado. Coloque no seu coração diante das situações que você viver na sua vida. Antes ser o bobo de Deus do que ser o esperto do mundo. Verdade. Antes ser o bobo de Deus do que ser o esperto do mundo. E Santo Agostinho ainda vai nos ensinar sobre a humildade. Santo Agostinho diz assim: para mim e para você nessa noite, nesse quarto dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico com o tema humildade e pureza. Santo Agostinho vai dizer assim: observe a árvore. A fim de crescer para cima, primeiro, Eliana, ela cresce para baixo. As raízes. Primeiro ela finca as tuas raízes na terra da humildade, para depois lançar os seus galhos no alto do céu. A árvore, a fim de crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. Ela finca as suas raízes na terra da humildade. Só então ela cresce para cima com seus galhos. Deus nos quer aquilo que Santa Teresinha nos ensinou no início dessa pregação. Mas eu sou tão pequena. Mas quanto mais pequena você for, mais grande você se tornará em Deus.
É isso que Santo Agostinho está falando. Primeiro é para baixo. Primeiro, a árvore ela cresce para baixo. Ela finca as suas raízes na terra da humildade. Só então, depois, ela cria os seus galhos para o céu. Já viu? Não sei se você já reparou. Aquelas pessoas que são mais usadas e ousadas em Deus são aquelas pessoas mais pequenas. Deus pega um menino da roça que andava de pé no chão, que não tem faculdade direito, que trabalha lá na fazenda, na roça, no meio do mato. Deus pega os pequenos, os frágeis, aqueles que para o mundo são nada. Essa é a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica da humildade e da pureza. Eles pegam os que são nada para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Por isso, o morrer para nós, para viver para Deus. Todos os dias, viver a humildade e a pureza é morrer para nós e viver para Deus. Como Santa Teresinha, ser pequeno para ser grande em Deus. Como disse Paulo nas suas cartas, viver para mim é Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina, o Padre Pio, quem mais que a gente já falou aqui? São João Maria Vianney. Eles morreram para eles, para viver para Deus. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar o céu. Lembra que Santa Teresinha, até chegar o céu, Santa Teresinha, ser grande em Deus. A árvore que Santo Agostinho falava, lança os seus galhos para o alto. Olha a profecia de Deus. Para a gente encerrar a pregação, essa noite eu tive um sonho, e foi um sonho muito profético. Eu via a rua onde está a capela da nossa comunidade, e havia muitas pessoas subindo para ir para a Santa Missa, para uma celebração de fé. E eu reparava que no sonho as pessoas estavam todas vestidas de branco. A calça branca, a blusa branca. E eu me lembro que me parece que eu também estava com essa roupa branca. Eu lembro que eu estava com a mãozinha assim, segurando meu violão, que é o meu companheiro de missão. E a gente foi, e quando eu entrei na porta da igreja, a igreja estava cheia, todo mundo de branquinho sentado. E me vinha ao meu coração no sonho que eu fui lá para frente, tomar meu lugar, lá no banco da frente, onde eu sempre fico. E o sonho acabou e eu fiquei pensando nesse sonho hoje o dia todo. Eu fui tomar meu lugar. Aqui dá vontade de chorar. Eu fui tomar meu lugar. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu fui tomar o meu lugar. Sabe, é o meu lugar. Como eu te disse, o menino de pé no chão. Quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Eu fui vendo, sabe, o que eu tive que passar lá fora para estar naquele lugar. Que eu tive que renunciar para estar lá no meu lugar, lá na frente, todo mundo de branquinho. Era como se eu imaginasse o céu, que aqueles que estavam lá por conta daquele que entregou a vida. É o que Santa Teresinha disse. É ser pequeno em Deus para ser grande. Ser pequeno aqui para ser grande em Deus. Um dia eu disse para o meu encarregado assim,
eu não estava gostando do trabalho, graças a Deus já resolveu a situação. Falei para ele, não consigo ficar mais aqui. Ele disse, mas você faz tudo certo, as pessoas estão erradas, como que você vai sair e as pessoas estando erradas? E eu falei para ele, olhei no olho dele, falei assim, meu filho, o reino de Deus é assim, a gente perde para ganhar. Ele olhava para mim assim, ele não entendia. Eu falei, aí eu pensei no meu coração, tem pessoas que nunca vão entender. Não, nunca vão entender. Mas Deus veio com a sua graça e mudou. Né? É isso. Eu desejo que nessa noite, você, como a Eliana cantou, você encontre o seu lugar. A humildade e a pureza, ela nos mostram o nosso lugar. Onde está você quando Jesus passar? Onde vai estar o Igor quando Jesus passar? Onde eu estarei? Eu espero que eu esteja lá naquele banco do sonho, quando Jesus passar. Amém. Gente, hoje foi um choro. Gente, Tem muito choro, desculpa! tem muita lágrima. Uma lágrima. É profundo demais esse tema, gente. Se a gente for mais além, é um tema que não tem fim. Acho que nem tudo que envolve a espiritualidade, a nossa vida com Deus, não tem fim. Né? A palavra de Deus, ela é plena, ela também não tem fim, ela se edifica todos os dias na nossa vida, né? E tem coisas que mexe muito com a gente, desde o início, né, da novena, todos os dias, tem mexido muito, muito comigo mesmo. E eu tenho certeza que o Igor, com todas as pessoas, porque a palavra é forte, né? A palavra é forte. Eu fui anotando aqui, ó, o que o Igor foi falando, né? Os puros é como os anjos de Deus lá no céu. É muito forte, gente. A gente vai colocando, né? E desejando essa pureza, desejando essa humildade de coração, né? Ainda que você não tenha, que nós não tenhamos essa humildade, essa pureza, mas vamos desejar. Vamos rezar nessa noite para dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, me conduz a esse caminho da humildade, da pureza, né? Que eu possa ser mais puro, que eu possa ter essa alegria de viver esse caminho na minha vida. A humildade nos leva ao temor do Senhor, que é uma graça muito grande, a riqueza, a honra e a vida. Como aquele homem diante do juiz, é a mesma coisa, Igor e amados irmãos. Um dia nós estaremos diante do justo juiz. E aí a gente vai precisar dessa humildade, dessa pureza e de reconhecer, dizer, Senhor, é verdade, eu errei. Senhor, né, mesmo que seja na última hora, a gente chegar, talvez falar assim, mas eu não estou conseguindo agora, Eliana, mas um dia deseje. Peça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me ajuda a ser mais humilde. Gente, eu faço isso na minha vida e tenho feito na minha vida. Hoje eu falava para minha cunhada, eu dizia para ela assim, rezei 17 anos e rezo ainda para as pessoas para se encontrarem com Deus. E dizia para ela, outro dia, o padre falou assim para mim, Eliana, você tem rezado pela sua alma? E aquilo me chamou muita atenção, porque nós precisamos orar pelas pessoas, sim, e é tão bom, gente, tão bom, como eu disse, né? Quem tem um amigo, a gente vai ao encontro da verdade, a gente defende, porque a gente conhece aquele amigo e fala, peraí, não, mas não, essa situação não está certa, não, porque esse não é o Igor que eu conheço, essa não é a Eliana que eu conheço. Uma vez uma pessoa também, né, me contou que uma pessoa chegou e disse assim,
Nossa, eu fui falar com a Eliana, tinham muitas pessoas, e aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, né? E a pessoa foi num retiro, num encontro grande, e a pessoa falou assim, eu pensei que ela era mais humilde. E a pessoa não teve uma boa impressão de mim, porque eu não rezei por ela. Então, gente, isso acontece muitas vezes. E o que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que me conhecia, que vivia a missão comigo, aquela pessoa explicou a situação, aquela pessoa falou assim, não, peraí, tá errado. Tá errado. Essa não é a Eliana que você está me falando, não é a Eliana. Ela não faz isso. Certamente ela estava cansada, certamente tinha muita gente, e realmente tinha, ele contando que lembra, mas eu não quero aqui contar a Eliana, eu quero dizer o fato, gente, que muitas pessoas precisam do nosso pensamento positivo, precisa da nossa humildade de defender o outro, que a gente conhece de verdade, não é defender, assim, não é exatamente essa palavra, mas não é porque às vezes a pessoa está errada, tem que ser corrigido. Mas eu digo assim, é dizer assim, peraí, então vamos conversar porque eu conheço essa pessoa. Porque nós corremos um sério risco das pessoas também, por interpretar uma situação errada na nossa vida, fazer com que a gente saia dessa humildade, dessa pureza, né? E a gente sabe que aqui nessa vida, nós, não é todos os dias, gente, que a gente consegue viver isso, mas isso aqui é que vai nos levar diante do justo juiz, do temor de Deus, a humildade que nos leva diante de temer a Deus, de amar a Deus. Só os humildes vão conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Por isso, eu posso até falar de humildade, mas às vezes eu não consegui chegar lá ainda, gente, mas eu quero chegar, eu desejo chegar, por quê? Porque lá em Provérbios está escrito, como o Igor falou dos santos, falou da palavra também, então, tá, me chama muita atenção, a humildade nos leva ao temor a Deus. Então, se eu quero ser temente a Deus, se eu quero buscar essa honra, né? E essa vida plena com o Senhor, eu preciso ter essa humildade, dessa pureza. Jesus diz, né, lá em Marcos capítulo 10 também, né? Se você quiser alcançar o reino do céu, você precisa ser semelhante a uma criança, ter um coração de uma criança. Por quê? Porque a criança tem o coração puro. A criança é sincera. Né? Então, tudo isso, gente, é muito profundo, é muito forte mesmo, tá? É, o, os dias, por isso que a novena, ela é plena, ela vai nos levando a um caminho, ao encontro, às virtudes que nós precisamos para chegar ao coração de Jesus Eucarístico, para chegar a uma adoração pura e perfeita diante de Deus, que é a oração final de todos os dias da nossa novena. E tudo isso que o Igor foi colocando aqui, a palavra, testemunho de vida, a gente precisa dar os nossos testemunhos de vida. E a gente chora. Muitas vezes a gente chora porque experiência vivida é uma lágrima derramada nos nossos olhos. Sabe, gente? E quando o Igor falou aqui também, só, o, só a humildade, só quem já foi, só quem é humilde. Como é que é, Igor? Eu escrevi Só aqui. quem já foi humilhado consegue ser Isso. humilde. Só se é humilde Só quem já quem foi já. humilhado. Isso. Gente, eu lembrei aqui do fato da minha vida. Em 2006, na minha casa, em cima da cama, quando eu ia para a igreja, de fralda, de sonda, 38 quilos.
morrendo com a doença rara e com AIDS. E se eu falar para vocês que eu não fui humilhada, é mentira. Quantas pessoas que conviviam comigo, que nunca mais voltaram na minha casa, ou quando eu chegava no banco da igreja, sentavam longe de mim. Hoje eu tenho a graça de conviver na alegria com essas pessoas. Só quem já foi humilhado encontra com humildade. Então, às vezes, a gente chora porque são experiências vividas na pele. E quando o Igor falava isso, eu lembrei de Jó também. Que humilhação que Jó viveu para chegar no coração de quem? De Jesus, de Deus. No coração de Deus. E Deus falou para o demônio, você pode ir lá. Ele é honesto, ele é justo. O meu servo é justo. Imagina Deus falando assim, pode ir lá, o Igor é justo. Pode ir lá na casa de todos que estão aqui, porque eles são justos. Gente, não é para qualquer um. Sabe? Realmente seguir Jesus, viver o reino de Deus, buscar esse reino de Deus, viver a vontade de Deus, estar com o Senhor, né? Não é fácil, mas é pleno, é verdadeiro, e a gente pode viver, sim, aqui, começar a viver aqui. É como o Igor falou, a gente pensa que é só dentro do mosteiro, dentro da igreja, é só numa vida religiosa, que a gente vai ser íntimo do Senhor. Não, gente. É em todos os lugares. O Senhor tem sede desses adoradores. O Senhor tem sede da nossa conversão. O Senhor tem te olhado lá do alto, estendido as suas mãos sobre cada um que está aqui agora. O Senhor tem olhado as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua perseverança, a sua humilhação, a sua humildade. Às vezes que você não foi humilde, o Senhor fala, volta. Né? É muito profundo. Tem olhado as dores, aquela enfermidade. A gente pensa que está só, mas nunca esteve. Porque se a gente estivesse só, a gente não aguentava. É como a historinha Padre Antônio Maria, Padre Jonas contava para nós, há 20 anos atrás, nos retiros, né? As pegadas na areia. Quando eu estava em cima da cama, eu pensava que eu estava sozinha. Um dia o padre chegou para me visitar e ele contou essa história. Mandaram o padre no hospital, depois mandaram o padre na casa para me dar os sãos dos enfermos, porque eu ia morrer. E aí o padre contou essa historinha para mim. Padre Tito, de Mogi Guaçu. Quando você viu só suas pegadas na areia, não eram suas pegadas. Era Jesus te carregando. Jesus tem te carregado, Eliana. Porque a Eliana agora está frágil. Está limitada. Então o Senhor te pega no colo. Por isso você não está vendo mais as suas pegadas. São as pegadas de Jesus, não são as suas pegadas. Não é você que está andando. É Jesus que anda pela Eliana. E carrega ela no colo. Porque agora ela não tem aguentado mais. Há momentos da nossa vida que a gente não aguenta. E naquele momento que você acha que está tudo perdido, que você não está mais aguentando,
O Senhor vai te carregar no colo. Ele vai ser seu consolo. Ele vai te acalmar, vai trazer a paz, a serenidade. Ele vai, né, ali ser o único e verdadeiro amigo, o amigo da última hora. E Nossa Senhora, junto com Jesus, intercedendo, né? Eu vejo nesse momento, assim, a noção que Deus me dá, falando disso, eu vejo Nossa Senhora intercedendo na última hora por duas pessoas que estão nos acompanhando. E Nossa Senhora, como nas bodas de Caná, ela dizendo, Jesus, meu filho, eles não têm mais vinho. O que significa o vinho nas bodas de Caná? Alegria. Nessa casa, Jesus está visitando agora, Igor, porque ele já não tem mais alegria verdadeira, plena. E Nossa Senhora intercede por cada um de nós, mas especialmente por duas pessoas que estão nos assistindo em casa agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essas palavras. Obrigada, Senhor, por essa pregação. Por esse momento que o Senhor faz nos lembrar que muitas vezes nós achamos que estávamos só, mas o Senhor nos carregava. Que por muitas vezes nós precisamos lembrar dessa humildade, dessa pureza de coração, porque só os puros verão a Deus. Obrigada, Jesus, por esse quarto dia da novena, que nos faz lembrar da nossa história e da nossa vida. Onde está a humildade de cada um de nós e a pureza? Pensemos nisso nessa noite, nesse quarto dia da oração, que você possa meditar essa pregação, essas palavras, o quarto dia da novena dos adoradores de Jesus Eucarístico, humildade e a pureza. Queria pedir para o Igor conduzir a oração para alcançar a humildade. Vamos juntos, meus irmãos. Jesus, ensina-me a ter um coração de criança, cheio de fé e de amor, quando só havia pureza em mim. Dai-me de novo um coração puro. Junto de ti, sei que vou conseguir. No meu interior, me devolve a alegria de ter um coração puro e humilde. Deus, dai-me a paciência, o amor e a compreensão. Ensina-me a disciplina da piedade e da doçura, e sustenta a minha alma para que não vacile na sombra em que minha alma atravessa. Deus querido, eu te amo. No entanto, ainda considero pouco esse amor e desejo te amar mais, bem mais, até que a minha oração transpasse o céu. Ajuda-me, Senhor, ampara-me. Quando eu falei essa palavra, ampara-me, o Senhor me dava a visualização de uma pessoa como que andando de muleta. E a palavra de discernimento que o Senhor me dá é que Deus tem te amparado. Deus tem sido o suporte, que se não fosse Deus, você já tinha caído. Ampara-me, Senhor, para que eu viva determinado à tua vontade. Amém. Amém. Reze Para comigo que essa eu viva ejaculatória. determinado a tua vontade. Amém. Oh, meu Deus. Reze comigo, Rezemos. Jesus, pelo teu corpo e sangue eu suplico. Purifique Purifique o o meu meu coração. coração. Mais uma vez, Jesus, pelo teu corpo e sangue suplico. Purifique o meu coração. Jesus, pelo teu corpo e sangue eu suplico.
purifique o meu coração. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Tem um padre aqui no Paraná, bem idoso, que ele celebra a missa e a todo momento ele vai falando assim, e depois que a gente comunga, ele pede para todo mundo colocar a mão no coração e ele vai dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, gratidão, Jesus, perdão, Jesus, te amo, Jesus, obrigado, Jesus. E a pregação deles, a homilia dele inteira, ele vai falando, ele para e vai falando. E aí, falando de humildade e pureza, lembrei do padre Marcos, um padre bem idoso, acho que tem mais de 80 anos. Tive a oportunidade de fazer um retiro com ele aqui na Santo Antônio. Aquele homem, ele é muito humilde e muito puro de coração. Então, os humildes e os puros de coração verão a Deus, e aqui na terra, sabe, quando a gente passa por uma pessoa humilde e pura de coração, ela exala o cheiro de Deus. Eu não vou me cansar de falar disso a novena inteira. A pessoa que tem Deus, ela exala o cheiro de Deus por onde ela passa. As pessoas, eu vejo por mim, eu conheço tantas pessoas assim, graças a Deus, que quando eu vejo, eu quero ficar olhando aquela pessoa. Porque é o próprio Cristo que eu estou vendo. Porque quem encontra com Jesus começa a viver a semelhança de Cristo. Padre Jonas ensinava a gente nos retiros, nas formações. Quem encontrou verdadeiramente com Cristo começa a viver a semelhança de Cristo. Hoje eu também ouvia uma pregação do Frei Gilson, onde ele conta, né, do deserto que o Padre Jonas, na humildade dele, né, quando ele estava doente, ele chegou a tamanha humildade de coração que ele viveu o silêncio mais de 6 anos na enfermidade. Quietinho ali dentro daquela grande comunidade, um grande canal de evangelização, e ele ali no silêncio, né? Vivendo ali, vendo que dia a dia estava passando toda a sua vida ali, e diante do Senhor no silêncio. Né? Então, os humildes realmente verão a Deus. E nós devemos preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso ouvido, o nosso falar. Por isso a nossa conversão, para que nós possamos também chegar, né, diante de Deus com essa humildade, essa pureza de coração. Porque que um cristão deseja? Ver Deus. A nossa meta é ver Deus, né? Quando a gente não estiver mais aqui, nós precisamos estar diante de Deus, ver Deus. E para ver Deus, nós vamos precisar seguir esse caminho que nós estamos seguindo aqui. É um caminho, gente. E esse caminho está sendo forte. E nós estamos segurando na mão do Senhor agora, para aguentar firme. Amanhã estaremos aqui de novo ao vivo, Igor? Às 8 horas, você pode? Pode amanhã. Sim. Então, gente, nós estaremos. Convide mais pessoas para estar aqui com a gente, né? Às 8 horas da noite.
Às vezes a gente pode entrar um pouquinho mais tarde, porque tem gente que vai na missa das 7, né, Igor? E a missa de domingo não termina, é igual durante a semana, né? E termina antes, né? Eu vou até de manhã, amanhã. Eu gosto muito de ir na missa das 7 no domingo, mas eu vou de manhã, porque eu sei que a missa vai passar das 8, né? Então, a gente pode começar umas 8h15, umas 8h20, né? O Igor pode ir cantando pra gente, e pra gente ir esperando o povo de Deus quem ir entrando. Gente, louvado seja Deus, tá? A Raquel, a Mara, né? Nossa, tanta gente aqui, meu Deus. A Solange, a, oh meu Deus, a Dani, a Raquel, muito forte, foi forte mesmo. Jussara, a Andréia, a Mara. Ela falou alguma coisa aqui para você. Essa história, acho que ela quer dizer, é sua. É profundo, né? A, aqui está emendado, Liz A Meyer Raquel está dizendo, Alves. a Raquel tá dizendo assim: eu ficaria a noite toda. Eu também. Gente, eu tô com uma renite. Vocês estão vendo, acho que não tá. Eu falei pro Igor antes de começar que fechou meu pulmão, não estava conseguindo respirar. Começou aqui a oração, o momento, o Igor falando aqui, foi abrindo tudo, não estou sentindo mais nada. É Deus, gente. Deus é bom demais, né? Seja fiel a Deus e Ele será fiel a nós. Ficaria a noite toda. Eu também. É tão bom, né, gente? É muito bom demais, né? Ouvir. Isso nos traz uma esperança, uma libertação na alma, né? Sinta essa libertação. Deixa Deus libertar mesmo seu coração nessa novena, seus pensamentos, né? Né, Igor? Deixa Isso. restaurar, deixa perdoar. Viva uma conversão, né? Deseja essa conversão, né? É, hoje o Frei Gilson falava na pregação dele que uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, mas não é bem assim. Eu falo, não, eu penso e eu desejo isso para mim. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? E o Jesus diz que o seu justo, ele peca 7 vezes ao dia. E Frei Gilson dizia assim, que nós temos que libertar do pecado. Mas a gente vai deixar isso para falar sobre isso no dia aqui do tema do pecado, né? Gente, então, quando a gente vai libertando a nossa alma, nosso coração, a gente vai encontrando com todas essas virtudes que Jesus está nos pedindo, né? E a gente vai ficando mais leve, e Deus vai nos encontrando no meio do caminho, passo a passo, vai caminhando com a gente, né? Amém. Então é isso, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Igor, Deus abençoe cada um que participou com a gente. Depois o Igor vai colocar aí os cortes, gente. Vocês têm acompanhado os cortes? Eu sei que o Igor está muito ocupado, né? Tanta coisa, né? Igual uma correria. E ele faz os cortes aqui, gente. Uma benção os cortes dele. Das, das pregações. E aí vocês vão acompanhando. Vai também estar lá no YouTube. Você pode mandar para sua família. Vai ficar aqui no Instagram também. Compartilhe, gente, não deixe de compartilhar, não tenha vergonha. Hoje o Frei Gilson falou muito sobre isso. A gente pega o celular, manda tanta coisa para as pessoas, e aquilo que é bom, a gente não manda. Na verdade, tô falando a gente, no modo geral, né? Gente, eu incomodo demais com as pessoas. Eu mando pregação, eu mando oração, mando isso, mando aquilo, sabe? Eu tenho feito orado pelas pessoas, mas ter levado as pessoas a essa intimidade de oração também, né? Porque as pessoas precisam também aprender. Nós precisamos aprender a chegar a uma intimidade com o Senhor e orar, e rezar, e clamar, e suplicar.
Mesmo que a gente precise chegar a essa intimidade tão profunda que Jó chegou. Mas, Senhor, peraí. Se eu sou íntimo de Ti, se eu tenho um temor, se eu sou temente a Ti, quem é que obscurece assim, então, a Tua providência na minha vida? Então, tem alguma coisa de errado. É o inimigo? Fica uma pergunta aí. Se você é íntimo do Senhor, seja humilde. Pergunte ao Senhor, quem que está obscurecendo assim a tua vida? E se for o inimigo, elimine ele da sua casa, da sua vida, dos seus pensamentos, de tudo. Joga ele para fora da sua vida, da sua casa. Amém. E deixa Deus entrar e tomar conta e cuidar de tudo. Amém? Deus abençoe Amém. cada um de nós. Amém, amém, gente. Tchau, Igor. Obrigada. Tchau. Nós esperamos por você aqui amanhã, às 8 horas da noite, com o 5º dia da novena Adoradores a Jesus Eucarístico. Amanhã a pregação é da Eliana. Nós vamos falar sobre o Não, perdão. nossa. Sobre o Sobre o perdão, muito perdão, hein? profético, gente. É profético, hein, sobre o perdão. Olha, amanhã, esperamos vocês, e o Igor vai me ajudar, tá? Nós dois vamos pregar hoje, eu também aqui cortei o Igor várias vezes aqui, né? Cortei não, gente, que a gente estava junto, não cortou nada não, né? Então amanhã vai ser a mesma coisa, viu? O Igor vai nos conduzir também esse momento de perdão, tá? Nós vamos preparar esse momento de perdão aí, né, Igor? Porque Eu todos nós prometo, precisamos. gente, eu prometo não chorar. Não chorar. Ah, porque hoje foi muito chororô, né, gente? Hoje eu chorei, o Igor falando, eu estava chorando, né? Meu olho até, esse olho seco aqui, né? Mas eu tenho certeza que muita gente pensou na sua vida hoje, né? E quando a gente pensa na vida da gente, não tem como a gente não chorar, né? É porque tocou profundamente, tá? E testemunho é para ser dado, edifica a alma, liberta a alma, tá? Amém, gente. Deus abençoe, Igor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até Tá, amanhã, se gente? Até Deus quiser. amanhã. Até amanhã.